estamos recebendo com alegria ele que vai fazer o programa desta semana. Eu estou falando do musicoterapeuta Nelson Vieira Barreto. Ele vem no programa Vida Saudável para nos ensinar sobre musicoterapia e sobre alguns aspectos que ele utiliza nos tratamentos que oferece, utilizando essa ferramenta tão importante e que para a grande maioria não é conhecido. Mas para que o Nelson esteja aqui, para que nós possamos levar esse programa para você, nós temos assinaturas importantíssimas. E aqui eu falo das assinaturas master do programa Vida Saudável. Farmácia Natura, a Oncocentro e também Tordilho Alimentos. Só para lembrar, a Farmácia Natura agora, no mês de fevereiro, reserva o dia 15, todo dia, para levar para você em todos os produtos 15% de desconto. A Farmácia Natura tem aquela celebração do dia 15. Você sabe, eu tenho certeza que você vai se fazer presente lá na Farmácia Natura, que tem uma história, tem uma tradição, tem um vínculo de ação com todos nós aqui de Pelotas. Nelson Barreto, obrigado pela sua presença, pela sua disponibilidade, pela possibilidade de que eu e todos os nossos telespectadores possam compartilhar, dividir um pouco desse caminho que tu transitas, que tu trilhas e que vai nos ensinar. Musicoterapia. Com todo prazer. Que bom que tu estás aqui, seja bem-vindo. Obrigado. Bom, em primeiro lugar, obrigado pelo convite, né? É muito importante para mim e para a área de musicoterapia esse espaço, né? Já que é uma área nova, né? Nova em termos, né? Já temos mais de 50 anos, né? Mas muitas pessoas não conhecem. Então é sempre importante, né? Eu já venho há 5 anos, tempo que eu voltei a Pelotas, nesse processo de divulgação, né? E graças a Deus as coisas estão melhorando, as pessoas estão conhecendo, né? Então faz parte estar explicando, né, para o pessoal o que é a musicoterapia. Né? Nelson, eu sei que a grande maioria das pessoas, quando frente a um musicoterapeuta, já tem um código que lhe remete a alguém que trabalha com música. Sim. Faz música, canta, compõe. O que é a musicoterapia? Bom, hoje em dia a musicoterapia é considerada uma ciência. Ela já deixou de ser uma terapia alternativa, complementar, até porque existem cursos, né, espalhados pelo Brasil e pelo mundo todo, né, que comprovam a sua eficácia, né, em prol da saúde do ser humano. Então, cursos de graduação, cursos de mestrado, de doutorado, né? Então lá já é uma ciência que se utiliza de todos os elementos sonoros e musicais, né, com o objetivo de possibilitar necessidades físicas, mentais, emocionais, sociais e cognitivas. Né? É uma explicação, assim, um conceito bem fácil. Assim, existem diversas definições, né, mas esse é um conceito mais fácil. Na verdade, algum de nós sabe que nós somos uma expressão musical também. Uhum. E cada ser humano tem uma expressão, uma forma desta expressão acontecer. Em que sentido tu consegues, através da tua ciência, linkar esta expressão num processo terapêutico? É isso que diferencia o trabalho de um músico de um musicoterapeuta. É uma pergunta ótima, que já faz bem essa diferença, né? Um trabalho de um músico é terapêutico também, né? A diferença é o contato que o musicoterapeuta tem com seu paciente, né? Vai trabalhar com questões emocionais, né? É exatamente este contato, né, que nos diferencia de um trabalho de um músico, né? É terapêutico? É, né, mas é um trabalho bem mais aprofundado, onde a gente pode estar trabalhando questões físicas, né, alguma deficiência física, alguma questões emocionais, né, entre outros aspectos, assim, também sonoros dos pacientes, né? Nós sempre fazemos uma triagem, né, para conhecermos a identidade sonora de cada paciente, né? A identidade sonora gestacional, né? O que a mãe escutava enquanto estava grávida, a identidade cultural, né? O que o paciente, a sua cultura, qual é a música que a cultura abrange,
né? Um exemplo, no Rio Grande do Sul, a cultura gaúcha, né? Se essa música faz parte da identidade cultural dele, porque não necessariamente ela precisa fazer, né? Identidade social, aquele grupo onde ele vive, né? Que tipo de música que ele está ouvindo, que ele ouviu, né? Até trabalhando com terceira idade, a gente pode estar resgatando todo esse processo, né? Da identidade cultural, das músicas que eram tocadas naquela época, músicas de rádio, que eram até a parte sonora era diferente, né? A qualidade era diferente, né? Isso a gente pode estar resgatando. Então a gente linka todo esse processo, né? Na terapia, né? A gente pode estar trabalhando conteúdos, né? Porque na verdade é uma ponte do não verbal para o verbal, né? Existem musicoterapeutas que trabalham basicamente o não verbal, né? O paciente pode estar trabalhando só a parte sonora, musical. O povo brasileiro, ele é muito falante, né? Então não tem como a gente fugir do não verbal, né? Até a gente utiliza métodos que possa estar fazendo esse link, né? do não verbal para o verbal, né? Com composições, com improvisações, com recriações musicais, né? Então a gente utiliza todo esse processo para estar trabalhando terapeuticamente. Na verdade, Nelson, nós sabemos que esse desconhecimento, e isso não é uma expressão, um juízo de valor pejorativo de forma nenhuma, mas de uma ciência que, em tese, para muitos é muito nova, e essa confusão surge justamente desse aspecto, se desconhece até porque a cultura, o que nos ensinam, nos remete a não ter tempo nem para outras atividades, que para muitos passa a ser lúdica, quiçá para ouvir música. Se ouve música hoje, se cria expressões sonoras através do nosso ser mais íntimo, ou esses espaços hoje não são importantes, não são submetidos a algo de qualidade? Como é que está esse trabalho inserido na nossa cultura? Tu que convive com pacientes e tem levado hoje em dia, tantos benefícios a eles? Lógico. Eu tenho pacientes diferenciados assim. Eu estou trabalhando com pacientes que tiveram AVC, pacientes com Alzheimer, né? São pacientes mais idosos, né? Então eu posso estar resgatando esse passado sonoro deles, né? Que para eles é muito bom, porque hoje em dia nós vivemos num mundo muito barulhento, né? Num mundo muito do ruído, né? Onde o silêncio é difícil de se conseguir, né? Então, lógico, se eu estivesse trabalhando com pacientes assim, né, eu ia estar resgatando um pouco e mostrando o valor do silêncio, o valor do não barulho, digamos assim, né? Porque musicalmente falando mesmo, né, as músicas hoje em dia são uma mistura, né? Eu acho que todas, eu não sou radical assim, não sou contra nenhuma, eu acho que todas têm os seus valores, todas têm a sua cultura, né? Se a gente for analisar, eu como musicoterapeuta não posso ter um preconceito, né, contra qualquer tipo de música, né? Quando eu comecei a estudar, eu realmente tinha preconceitos com algumas músicas, preconceitos contra o sertanejo, preconceitos contra o funk, né? Mas dentro de um limite, não era uma coisa, não escuto isso é uma porcaria. Muito fora disso. Como na faculdade eu comecei até por estudar em Ribeirão Preto, não tinha como fugir do sertanejo, né? Porque aquela coisa, às vezes a gente não tem como fugir do som. Você está na rua, é buzina, né? É pessoas falando, barulho de carro, ou está dentro da tua casa, é panela batendo, o vizinho gritando com a mulher, né? Então eu não tinha como fugir do sertanejo. A gente ia numa festa, tinha música sertaneja, na rua tocava música sertaneja, né? E eu comecei a perceber, né, coisas que eu não percebia antes da música sertaneja, principalmente da música sertaneja de raiz. Não é uma música que eu escuto em casa, mas é uma música que quando eu escuto eu respeito quem gosta, né? Porque ela fala, como a música gaúcha, ela fala da cultura, ela fala da terra, ela fala do passado, né?
fala do instrumento, da viola, né? Então, de repente, para mim, como musicoterapeuta, eu tenho que estar conhecendo de onde veio essa música, né? Então a gente começa a perceber, até na gauchesca. No início, quando eu era menor, eu escutava, mas nunca tinha prestado atenção. E eu comecei a prestar mais atenção quando eu estava em Ribeirão Preto, que eu ganhei um CD que falava essas músicas bem antigas, assim, gauchescas, e eu comecei a escutar assim, e eu me via no campo, me via andando a cavalo, me via, né, uma coisa que eu não fazia parte da minha cultura quando pequeno, que eu nunca ia para fora, nunca ia assim, mas eu comecei a me ver. Então é interessante a gente estar também percebendo as nuances de cada estilo musical, né? O funk, né? Chegamos ao funk agora, assim, que era um estilo de música que eu tinha um preconceito, assim, né? Lógico, a letra, se a gente for pensar, é uma coisa totalmente, né, diferenciada, assim, né? Mas o que é o forte no funk? É a batida, né? É a batida que deixa, como o samba, que deixa a pessoa mais feliz, né? Que a pessoa dança, que a pessoa esquece um pouco dos problemas, né? Tipo o carnaval é uma época em que todo mundo, que vale tudo, né? Problema zero, né? Então é uma coisa assim que... E eu tento, pelo menos, modificar um pouco quando eu chego a trabalhar com estilos assim que são considerados músicas chatas, músicas pornográficas. Eu tento fazer uma modificação, né? Dentro do contexto da música, né? Existe até um método de trabalho que se chama recriação, que faz isso. Ele pode pegar e modificar a melodia, ou modificar a letra, né? Modificar a harmonia, deixar ela mais triste, deixar ela mais alegre, né? Então eu tento fazer essa modificação, assim, terapeuticamente falando, né? Veja, Nelson, tenho conhecimento tanto da sua formação quanto também da sua atuação. Tiveste um bom tempo, e ainda te envolve, com pessoas que são portadores de patologias oncológicas, pessoas com câncer. Já trabalhaste em unidades de hemodiálise. Como é? Nem falo nos pacientes, mas como é visto a musicoterapia hoje em Pelotas, aonde no meio que tu estás inserido, principalmente em áreas que tem toda uma relação com um processo mitológico muito danoso. Ainda essas patologias são recebidas como sentenças. Como é que estão te recebendo? Como tu está sendo acolhido? Como tu está conseguindo trabalhar? E que possibilidade terapêutica a musicoterapia oferece nesses dois espaços de doenças tão sérias? Vamos começar por aí. No câncer, portadores de câncer, e pessoas que necessitam de hemodiálise. Bom, em seguida que eu me formei, eu fiz esse trabalho no Hospital do Câncer de Ribeirão Preto, né? Eu fiz 1 ano, né? Até meu trabalho de conclusão de curso foi em cima na área oncológica, né? Na utilização da composição musical, né, com pacientes oncológicos, né? Eu fiz um pequeno trabalho de 2 meses lá e me convidaram para fazer um segmento de 1 ano lá em Ribeirão Preto, né? Foi ótimo o trabalho lá, né? Foi um trabalho voluntário, eu estava saindo da faculdade, né, onde eu podia estar levando a música, né, para pessoas que estavam necessitando de algo diferente, né, de algo que desse um up para eles, né? Apesar de ser uma patologia muito difícil, né, como a hemodiálise também, dava era uma diferença gigantesca, assim, né, no tratamento, porque eu fazia os atendimentos enquanto eles estavam recebendo a medicação, né, a quimioterapia. Não eram grupos, né, eles estavam sentados na cadeira, né, recebendo a medicação, ou até mesmo deitados durante 3 horas, né, e eu não chegava simplesmente, vamos tocar uma música, vamos cantar uma música, né. É o que eu te digo, do contato, de tu chegar, tu dar atenção, tu conversar, tu